Olá, queridos amigos do nosso blog do Espiritismo. Hoje queríamos trazer para vocês um tema que eu acho que é bastante relevante, que é exatamente o nosso mundo de provas e expiações em seus momentos finais. A verdade é que já iniciamos o ciclo do mundo de regeneração e cabe a gente fazer algumas reflexões. Como base para isso, eu queria trazer uma passagem do Emmanuel, dessa linda obra Fonte Viva, em que ele nos traz alguns comentários que seria interessante a gente refletir. Vejamos, na lição Não Te Perturbes, Emmanuel usa uma pequena frase de Paulo, que quando a gente lê essa frase do Evangelho fora do contexto, na maioria das vezes a gente, em geral, não compreende. Então vamos ver o que disse Paulo. E o mandamento que era para a vida, eu achei que era para a morte, diz Paulo aos Romanos. As pessoas não entendem isso porque as pessoas, na verdade, observam a vida sempre como a vida material. Não tem uma percepção a respeito da vida espiritual. E a maior parte das coisas que a gente realiza no nosso dia a dia são para a vida física, material, e muito pouco voltadas ou dirigidas ou pensadas na vida espiritual. Portanto, muitas vezes a gente não compreende a necessidade de fazer um esforço, de dedicar-se a alguma coisa, corrigir um mau hábito, eliminar um defeito e assim por diante, um vício. Então, o que Emmanuel diz para ilustrar isso que estamos tentando passar? Ele diz assim: se fôssemos perguntar ao grão de trigo que opinião ele alimenta acerca do moinho, o trigo, o grão tem que entrar lá para ser esmagado. Naturalmente que o grão responderia que dentro do moinho se encontra a casa de tortura, em que ele se aflige e sofre. No entanto, conclui Emmanuel, é de lá que ele se ausenta aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Ou seja, o grão existe, o grão de trigo existe, não para ser grão de trigo e terminar a sua existência grão de trigo, porque ele não teria serventia para ele nem para ninguém. Na medida em que ele vai ao moinho e passa por um processo doloroso, complicado, ele se transforma em algo útil e extremamente necessário ao ser humano. Ele faz a mesma pergunta: se indagássemos a madeira, com respeito ao serrote, o que a madeira diria? Que ele é o algoz em todos os momentos, que estaria de dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, diz Emmanuel, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Ou seja, a madeira, obviamente as árvores têm um papel relevante no nosso mundo, no que diz respeito a todo o processo ecológico, da transformação do ar, do oxigênio, mas ela também tem enormes serventias na nossa vida, como necessitamos dela. E o processo de serragem, de corte, sempre é complicado para ela. E ele ainda pergunta, se fôssemos perguntar à pedra, com alusão lá ao buril, certo que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la, desapiedado dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Ou seja, nós necessitamos da pedra como um elemento para toda a construção, toda a organização da nossa casa, das nossas cidades. Então, tem um papel relevante, ou seja, aquele elemento bruto, sozinho, ele tem lá seus propósitos, mas na medida em que ele se submete a processos, obviamente dali vem melhoria, vem progresso. E aí Emmanuel diz assim: assim a alma, assim a luta.
Peçamos o parecer do homem quanto à carne, e pronunciará talvez impropriedades mil. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemo-lhes que se externem com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Ou seja, o que diz Kardec, né? Melhor, o que dizem os espíritos a Kardec, tanto na questão 132 como na questão 166 do Livro dos Espíritos? Ele fala, qual a finalidade da encarnação? E eles dizem, progresso, evolução. E na outra ele diz, quando o espírito não completou seu progresso? A reencarnação. Então a vida material, ela só tem um sentido, melhoria, evolução. Então, obviamente, o buril tem que funcionar, o serrote tem que funcionar, o moinho tem que funcionar também, porque nós também somos natureza. E da mesma forma que funciona para eles, tem que funcionar para nós. E a gente quer ter uma vida isenta de dificuldades, isenta de problemas, entendendo que a dificuldade, a doença, a dor, o problema, o aborrecimento, a perda, a escassez, são elementos fundamentais para funcionar exatamente como o serrote, como o buril, que ele diz, como o moinho, na nossa vida, não é isso? E aí ele diz, contudo, Emmanuel, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Aqui nós temos o ponto fundamental de que nós encarnamos para, através do processo da vida física material, tornarmos como espíritos, seres melhores, mais evoluídos, mais iluminados, mais purificados. Então, o que ele conclui? Não te perturbes, pois, diante da luta e observa. O que te parece derrota, muitas vezes é vitória. O que se afigura em favor da tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. E aqui a gente precisa fazer um comentário, porque eu acho que as pessoas não entendem. O que é viver com saúde? O que é morrer com saúde? O que é viver bem e o que é morrer bem? Porque quando ele diz, né, sai melhor, mais formoso, mais robusto para a imortalidade, significa que o espírito melhorou. Muitas pessoas, às vezes, até desencarnam com relativas condições de saúde, até adequadas. Mas, como estará o seu corpo espiritual refletido através do perispírito? Ele está bonito? Ele está purificado? Ele está iluminado? Eu acho que não é essa a realidade da maioria de nós. Por quê? Porque não estamos aproveitando as aflições. Jesus, ao dizer bem-aventurados os aflitos, ele fazia isso com grande profundidade e sabedoria. Espírito amoroso, nosso dirigente maior, ele não ia dizer bem-aventurados aflitos como se a dor e o sofrimento fossem meros instrumentos de suplício. O que ele queria dizer, quando ele também disse o escândalo é necessário, ele queria dizer o seguinte, que a maioria de nós não se move, não busca transformação espontânea, natural, consciente, no dia a dia, quando as coisas vão bem. E aí precisa vir o moinho e esmagar. E aí isso vem através de uma pessoa, de um familiar, de um vizinho, de alguém no ambiente de trabalho, na sociedade, ou às vezes no governo. Caso a caso, cada um de nós
nós, né? Alguns de nós são árvores, outros são pedras e outros são grãos. Então, cada um vai receber o instrumento do qual necessita para promover suas transformações, no sentido de transformar-se em si mesmo, a si mesmo em alguém melhor, mais útil para si e para os outros. Então, vamos conceituar um pouco isso aqui, porque está complicado. Provas e expiações são coisas completas, provas são coisas totalmente diferentes de expiações. Um aluno que regularmente vai à escola, que chega pontualmente no horário, que presta atenção à aula, que faz os deveres de casa, que participa, que se interessa, que quando tem dúvidas tenta satisfazê-la com o professor, com os colegas, e no dia a dia ele participa do ambiente da escola de forma útil, dificilmente ele terá problema com a prova, porque a prova nada mais é do que uma aferição, uma verificação se houve aproveitamento de um conteúdo que foi transmitido num dado período. Isso é uma prova. E o aluno que está apto, capaz, que participa, ele não tem dificuldades de realizar a prova. Ela não é, para ele, algo complicado, doloroso. A prova só é um problema para o aluno relapso, aquele que chega na porta da escola, encontra com o colega e não entra e vão fazer outra coisa, que não faz os deveres, que não presta atenção, quando se solicita que ele pesquise alguma coisa ou leia algum livro, ele se recusa. Em sala de aula, ele está mais preocupado com o celular e com as brincadeiras. Bom, obviamente, a prova para ele vai ser uma dificuldade. Então, a prova se torna uma verdadeira expiação, porque, né, chegando no dia da prova, estão lá as questões e ele olha e não sabe nada. Ele fica olhando para cima, assim, tentando buscar uma luz, né? E até quando, equivocadamente, se tenta dar alguma informação para ele, ele nem consegue entender de tão ignorante que ele é ou está a respeito daquilo que está sendo tratado ali naquele teste. Provas, então, sob o ponto de vista espiritual, são aquelas, geralmente, situações que o espírito, antes de encarnar, solicita. E ela tem um objetivo tal como a prova na escola. Quando o indivíduo é aprovado, tem bom resultado na prova, ele se qualifica para novos, melhores e mais complexos aprendizados. Ele evolui, ele passa de série, ele muda de curso, ele se eleva. O espírito, quando ele solicita provas, obviamente, são, digamos, coisas complicadas que trazem um grau de dificuldade. Não é? Você receber um filho difícil, você receber um filho com necessidades especiais, você receber um espírito que ninguém quer receber, às vezes você não tem nenhum vínculo com ele, ninguém quer ser a mãe dele, ele é tão complicado, tão difícil que ninguém quer ser a mãe dele. E ele, às vezes, um espírito se oferece para ser a mãe, o pai, a família daquele indivíduo, a mãe adotiva, o pai adotivo, a avó. E ela, com muito amor, sem vínculos com ele, vínculos débitos do passado, ela aceita aquilo e ama aquele indivíduo que a cada dia se comporta de forma disfuncional, trazendo dores, dificuldades, as mais variadas. Então, provas para o espírito, não é? A gente vê situações nas obras espíritas, em André Luiz, determinados espíritos com grandes resultados, por anos sucessivos, 20, 30, 50 anos de sucesso, muitas vezes eles estão ali, mas daquele ponto, eles não conseguem evoluir para dimensões, planos superiores. E aí ele solicita provas, e ele volta para a encarnação
geralmente para pegar alguma coisa muito mais complexa do que a maioria de nós aceitaria. E neste momento, quando bem-sucedido, ele se qualifica para ir para patamares superiores. Então, as provas nunca deveriam ser observadas por nós com dor, com dificuldade. Porque a prova, obviamente, é o elemento que demonstra que houve aprendizado, que houve aproveitamento e que o espírito se candidata a elevar-se. A expiação, ela está muito vinculada às nossas faltas, aos nossos equívocos, o mau uso do livre-arbítrio nesta e em outras existências, que no ato, por uma simples questão de magnetismo, na medida em que nós pensamos, emitimos, mesmo que a gente não venha a externar isso sobre a voz, nós pensamos, e se nós fixamos o nosso pensamento, aquilo foi emitido para o universo. E aquilo que eu lancei para o universo, em dado momento, voltará para mim. Quer seja algo de efeito físico ou moral. O simples desejo para o bem ou para o mal de alguém é um ato. O desejo. Jesus, com um desejo, curava. Eu o quero. E o indivíduo ficava curado. Então, nós precisamos entender o poder do desejo, da vontade. Então, as expiações, elas são inevitáveis. Porque, a partir do momento que o mal foi produzido, ele gerou... Deus é o quê? Deus é harmonia. Deus é saúde. Deus é amor. Tudo que sai do estado de amor, de harmonia, de saúde, está fora do lugar e precisa voltar para o lugar. Então, nesse momento, o magnetismo forçará que a coisa retorne para nós sob a forma de um problema, de uma doença, de um aborrecimento, de uma perda, de escassez. Bom, cada um sente na medida da sua necessidade daquilo que provocou, não é? Como diz, quando plantamos é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, aquilo vai retornar para nós. Então, a expiação, e aqui eu queria desde já, lembrar daquela frase do Pai Nosso, livrai-nos do mal. Toda vez que fala assim, livrai-nos do mal, as pessoas pensam na escassez, na fome, na dor, na doença, na violência urbana, qualquer coisa. Deste mal, dificilmente nós escapamos, porque é a questão do magnetismo. Obviamente, Jesus disse que Deus não dá fardos pesados a quem não os pode carregar. Ou seja, os problemas vêm quando nós estamos em condições de enfrentá-los. Quando a pessoa diz eu não consigo, ela está equivocada. Porque Jesus afirmou que Deus não dá fardos pesados a quem não pode carregar. Então, quando tem um problema, está do tamanho da força, da vontade, da possibilidade de cada um de nós em superar. E muitas vezes a gente não quer entender isso. Você, eu não consigo. Não consigo não. Você consegue. Reforce sua fé, reforce sua confiança, resgate suas energias e em frente, que você vai encontrar os meios de superar. Peça ajuda ao seu benfeitor, aos seus amigos, ore e trabalhe, você vai conseguir. Então, a expiação não é algo punitivo, nós precisamos entender isso, é algo para reequilibrar. A lei divina não é punitiva, ela é educativa, reeducativa. Você ainda não aprendeu que agir desta maneira pode fazer mal a você ou a outras pessoas. Você precisa ser educado para transformar esse mau hábito num bom hábito. Então, a expiação nada mais é do que um processo de reeducação. Na obra O Céu e o Inferno, Kardec fazendo comentários a respeito das penas eternas,
modernas que as religiões tradicionais estabelecem, ele diz lá no Código Penal da Vida Futura o seguinte, que a pena é eterna enquanto o indivíduo se obstinar em manter aquela atitude equivocada, aquele mau hábito, aquele vício. Enquanto ele permanecer naquilo, o problema não acaba. Então a expiação parece que é eterna, porque sai uma pessoa e vem outra, sai uma pessoa e vem outra, e vão vindo sucessivamente fatos e situações e pessoas que vão nos constranger até que a gente perceba o que eu tenho que mudar, meu Deus. O que está errado em mim, não nos outros, não nas coisas, não no mundo, em mim. O que eu preciso mudar para essa situação parar? Quando a gente faz essa reflexão, às vezes, quase que por mágica aquilo desaparece, porque a gente se transformou, ou seja, nós aprendemos, reeducamos a nossa maneira de viver, de ser, de pensar, e aquele problema não precisa se repetir mais, porque a lição está aprendida. Vamos adiante. Então, é importante a gente ter uma noção de que provas e expiações não são coisas iguais. As provas nos levam a novos patamares, as expiações nos permitem o reequilíbrio, o reajuste, a reharmonia com a lei divina, onde nós mudamos hábitos, eliminamos vícios, maus hábitos, uma série de situações. Agora, como entender, né? Porque as pessoas, a maioria não tem uma noção da imortalidade da alma, do processo da reencarnação, e o que a gente vê no nosso dia a dia, acredito que na sua família, entre seus amigos, companheiros de trabalho, vizinhos, o que a gente vê em geral é todo mundo reclamando de tudo, tudo. É reclamação, é murmúrio, é lamentação, o tempo todo. Você fala com uma pessoa, como é que você está? Vai escutar meia hora de conversa. Então, vamos tentar entender o seguinte, toda vez que uma pessoa vem para mim e começa a reclamar, a lamentar, principalmente na casa espírita, a primeira pergunta que eu faço para ela, para tentar criar um contexto, e eu deixo isso como uma reflexão, um instrumento para você que me ouve, é a seguinte: toda vez que uma pessoa começar a reclamar comigo, a primeira coisa que eu faço para ela é a seguinte: vamos fazer o seguinte, eu faço para ela duas perguntas. A primeira é a seguinte: você acredita em Deus? Em geral, a resposta que eu recebo é sim, eu acredito. Muito bem, se superamos esta, se a pessoa disser não, vamos parar a argumentação por aí, porque não tem sentido. Mas vamos dizer que a pessoa diz que acredita, e a maioria acredita. Aí vem a segunda, aí eu pergunto, como é o seu Deus? Como é Deus para você? Vocês podem não acreditar, mas invariavelmente eu escuto a pessoa dizer que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é misericordioso, infinitamente, que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. E aí, quando a pessoa diz isso para mim, queridos, eu falo assim, então eu não estou entendendo por que você está reclamando. Porque se Deus é infinitamente bom, justo, misericordioso, onipotente, onipresente, e Ele permitiu que essa pessoa fizesse isso com você, que aquela dissesse aquilo para você, ou aquela não fizesse aquilo que você gostaria que tivessem feito, ou esse fato aconteceu e você teve uma perda física, material, ou surgiu uma doença, esse seu Deus, da maneira que você o classifica, não sabe, não está permitindo, deve ter algo errado nessa equação. Vamos pensar? E aí a pessoa para assim, se surpreende, parece que a conversa fica meio tonta assim.
Porque as pessoas falam em Deus, mas elas não pensam. Então, se Deus, que é o infinito amor, bondade, está permitindo uma situação, Ele está usando dos instrumentos iniciais que a gente colocou, do serrote, do moinho, do martelo, do qualquer coisa. Ele está utilizando dos instrumentos da vida física, o homem, as pessoas, os fatos, os objetos, a matéria está sendo utilizada através do excesso ou da falta dela, da aquisição ou da perda dela, para mexer conosco da mesma forma que o serrote vai lá e corta a madeira ao meio. Então, esse é o problema. E aí, eu deixo essa reflexão pelo seguinte: como entender, aceitar ou explicar a bondade, o amor, a presença da justiça divina diante das desigualdades humanas? Ou seja, quando uma pessoa... porque esse era o meu drama quando eu era criança, que me fez me afastar das religiões tradicionais. Eu perguntava ao sacerdote, mas por que aquela pessoa está vivendo aquela situação? Por que ela está ali jogada na rua enquanto eu tenho a felicidade de ter uma família, uma casa? Aí ele dizia, são mistérios de Deus. Por que aquele menino lá está todo deformado, tem uma doença complicada, eu estou cheio de saúde, brincando, correndo, me divertindo, jogando bola? Por que isso? São mistérios de Deus. É difícil para uma pessoa, né, quando ela está do lado menos favorecido, principalmente quando esse desfavorecimento, essas condições já começam na época da gestação do nascimento. Condições familiares difíceis e inexistentes. A moça está grávida, o cara vai embora, diz que o filho não é dele, que ele não vai criar. Aquela criança já vai nascer sem pai. Às vezes a mãe não tem recursos, nem emocionais, nem financeiros, nem profissionais, não tem nada. Então, quando uma pessoa já nasce numa condição, às vezes não tem nem pai nem mãe, é abandonado, é órfão. Ou quando o espírito já vem com deformidades físicas e ou mentais, trazendo às vezes graves doenças congênitas, deformidades, tetraplegia, paraplegia, e hoje tivemos aí uma série de casos de hidrocefalia e etc. e tal, as doenças mentais. Ou a pessoa nasce num ambiente social, geopolítico em desajuste, lá no meio de uma guerra, num campo de refugiados, em lugares onde não tem nenhuma estrutura nem nada. É a mesma coisa que nascer num lugar estruturado, numa família bonitinha, que a criança tem lá quartinho de bebê, pediatra, todo recurso, alimentação, são coisas, né? Ou seja, aqui entra um fator fundamental para a nossa reflexão, que é o processo da reencarnação. Quando se olha para aquela criança que já nasceu deformada, como dizer que Deus é bom e justo se você não aceitar a reencarnação? Se ele nada fez de mal para merecer aquilo, todo mundo devia nascer com saúde, todo mundo deformado, todo mundo feio, todo mundo bonito, todo mundo rico, todo mundo pobre. Porque dentro de uma visão de uma vida única, não é possível que uma pessoa receba tudo e outra não receba nada. Que uma seja muito bonita, a outra horrorosa. Uma saudável e a outra deformada. Isso não é razoável. Então, você joga o conceito de Deus, a ideia de Deus no lixo. Você está dizendo que essa bondade, essa, digamos, justiça, misericórdia não existe. Não, ela existe. Deus, quando nos cria, nos dá condições idênticas e nos dá o livre-arbítrio. Uns usam bem, outros usam mal. E a partir do bem ou do mal, nós vamos nos complicando. E aí, lembra aquela história do o espírito fica mais aformoseado? Nós vamos gerando beleza ou feiura, iluminação, luminosidade ou sequelas no nosso corpo espiritual.
que depois vão se refletir no corpo físico no ato do processo das reencarnações. Então, quer sejam atitudes físicas, quer sejam morais, elas marcam o nosso perispírito e lá na frente a gente herda aquilo que plantou em dado momento. É bom lembrar disso. Então, quando Jesus nos ensina no Pai Nosso, livrai-nos do mal, ele não está falando do bandido, da bala perdida, do acidente, da perda do emprego, da saúde. Ele está falando do mal que vive dentro de nós, completamente dentro de nós. Então, nós precisamos, através de um processo de autoconsciência, de exame de consciência, perceber aquilo que em nós é bonito, estimular, reforçar, mas também entender aquilo que é feio e entender que o processo da reencarnação, ele se presta exatamente para, através de múltiplas experiências e vivências, a gente livrar-se do mal, retirando de dentro de nós maus hábitos, comportamentos inadequados, pensamentos, sentimentos, vícios que precisam ser eliminados. Esses são os males que estão dentro de nós, que nós precisamos nos livrar dele. E, considerando agora os momentos finais do nosso mundo, de provas e expiações, eu digo, esta é a última encarnação que estamos fazendo no mundo de provas e expiações, se pretendemos continuar aqui neste planeta. Obviamente, existem na casa do meu pai muitas moradas, existem muitos outros mundos de provas e expiações, provavelmente em condições até mais complicadas que a Terra nesse momento, e vale todo o esforço para realizarmos as provas, passarmos pelas expiações, transformando a nossa maneira de ser, transformando a nós mesmos, não aos outros, mas transformando a nós mesmos, para que a gente possa garantir a nossa presença e continuidade no planeta Terra, mundo regenerado. Essa era a missão, digamos, era a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje e desejar a todos muita paz, mas muita coragem. Vamos estudar e passar nas provas para nos qualificarmos a novos aprendizados, novas vivências mais felizes e aceitar as expiações como os instrumentos que a matéria proporciona para exatamente promover a nossa melhoria. Grande abraço a todos.